Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live. Hoje o assunto vai ser VO2, né? VO2, volume máximo de oxigênio, não volume máximo, mas VO2, volume de consumo de oxigênio e volume máximo, né? Depois a gente, primeiro vamos conversar sobre o VO2, depois sobre o VO2 máximo, beleza? Então hoje o nosso assunto é esse, né? É um assunto que foi indicado pelo Ricardo, que é nosso aluno da assessoria, e hoje nós vamos falar sobre isso aí, beleza? É um assunto bem interessante, ele vai... fala, Júlio. Maravilha, já entrou. Essa questão do VO2 é bacana porque vai se amarrando, né? O VO2 vai se amarrando com tudo que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Vai se amarrando com o limiar de lactato, vai se amarrando com a frequência cardíaca, vai se amarrando com os treinos intervalados, vai se amarrando com tudo que a gente vem falando, beleza? Fala, Júlio, beleza? Valdonir já entrou, a Ariana tá aí. Aí vamos batendo um papo aqui enquanto o pessoal entra, para que a gente faça a live aí com todo mundo já de olho. Para quem está assistindo, que amanhã essa live vai ficar na gravação no YouTube, quem está assistindo na gravação e sabe que lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube, tem as nossas lives, ficam todas gravadas lá, então já tem uma sequência muito grande, tem a live de treinamento no frio, tem a live de limiar lactato, tem a live de frequência cardíaca, tem a live de treino de subida, então, e vale a pena conferir essas lives, que os temas eles vão todos se intercalando, beleza? E esse VO2 eu gostei muito porque a gente não tinha um específico falando sobre o VO2, sobre a respiração. A gente não vai falar em si sobre técnicas de respiração, alguma coisa assim. Eu vou muito mais me concentrar em explicar para vocês como a questão do VO2 vai influenciar no treinamento de vocês, beleza? Vamos começar então? Pessoal, aí lembra? Ó, o senhor De Paula aí, mandou 80 km hoje, hein? Eu vi seu treino, viu? Foi fazer o treino de subida e mandou 80 km, muito forte, né? Aí é o seguinte, primeira coisa é definição. Todas as lives eu gosto de começar com elas definindo o assunto para a gente poder nivelar o que vai ser falado. Quando nós falamos em VO2, é o volume de oxigênio, a quantidade de oxigênio que o nosso corpo vai conseguir utilizar. Uma coisa é o oxigênio que entra. Eu respirei aqui, ó. Eu fiz uma inspiração numa quantidade X de oxigênio. Agora, o quanto de oxigênio o meu corpo vai conseguir utilizar, essa é uma outra questão. Por isso que de repente a gente vai ver um atleta de elite muito forte, com VO2 lá em cima, e vai vir a gente com o VO2 aqui embaixo, né? Nós seres humanos normais. Por quê? A respiração dele entrou a mesma quantidade de oxigênio que a nossa. Só que o que acontece? O corpo dele conseguiu utilizar muito mais oxigênio. Então, quando a gente fala em VO2, o primeiro ponto que vocês têm que entender é que a gente está falando da quantidade de oxigênio que o nosso corpo consegue utilizar, que o nosso corpo vai metabolizar para quê? Para fazer a produção de energia. Porque quando vai entrar lá, lembra que o nosso treinamento da bike, nosso treinamento é treinamento aeróbico. Então, obrigatoriamente, a nossa produção de energia, ela acontece com a presença do oxigênio. Tá? Então, na hora que não tem a presença do oxigênio, a gente não vai conseguir manter o exercício. Aí é aquela coisa que entra que nem nos treinamentos de tiro, que vocês entram no domínio anaeróbico, né? Aí porque fala assim, mano, o tiro, que nem o pessoal foi fazer treino de Elaine, foi fazer treino de tiro, eu falei, Elaine, vai até enquanto você tiver perna, quando você não aguentar mais, acabou o tiro. Porque a gente estava falando de um treino que estava no metabolismo anaeróbico, que não tem a presença de oxigênio. Então, já no decorrer das nossas provas, 40 km, 60, 70 km, nós vamos... Fala, Jonas, beleza? Se vocês botarem no comentário aí eu perder, vocês comentam de novo, tá? Porque às vezes eu fico concentrado aqui no raciocínio e não vou lendo os comentários. Aí acontece, nas nossas provas, nós precisamos prioritariamente estar no metabolismo aeróbico, nós precisamos do oxigênio para estar produzindo energia. Ponto. Então, a nossa quantidade de força, a nossa quantidade de potência, a nossa resistência para manter a tocada vai depender do quanto o nosso corpo consegue utilizar do oxigênio que entrou. Então, por isso que nós usamos o termo volume
de oxigênio. VO2 é volume de consumo de oxigênio. Quando a gente fala de VO2 máximo, nós estamos nos referindo à quantidade máxima que o seu corpo vai metabolizar. O máximo, o pico. Quando chega naquele ponto ali, você explode o motor. Né? Que aí entra... Quando a gente fala de VO2 máximo, a gente também está falando de algo próximo ali do limiar de lactato. São termos diferentes na essência, né? Porque o limiar de lactato é o acúmulo do lactato e o VO2 é quando você não consegue mais metabolizar oxigênio. Mas uma coisa vai levando a outra. Normalmente o que vai acontecer? Você vai atingir o seu VO2 máximo, né? Não vou falar em números aqui, porque senão vocês vão ficar preocupados em saber qual é o valor do VO2 de vocês. E na verdade, na prática do nosso ciclismo, você saber do conceito é muito mais interessante do que eu saber do valor. Então o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, você está lá treinando quando está fazendo um pedal. Pá, chegou no seu VO2, o que vai acontecer? Você vai manter aquele ritmo durante um tempo. Tá? Vamos imaginar que você chegou lá, está fazendo um período de intensidade forte, chegou a 35 km por hora para chegar no seu VO2 máximo. Você vai conseguir manter aquele estímulo durante um tempo. Por quê? Até o ponto em que você não consegue mais metabolizar o oxigênio, até ter um acúmulo de lactato, tem um gap ali. Tá? Então, normalmente, o que acontece primeiro, você chega no seu VO2 máximo, na sua intensidade máxima que você consegue manter, você vai continuar por ali um pouquinho e aí depois você quebra. Tá legal? Então, por isso que é importante a gente tentar fazer treinamentos que aumente o nosso VO2 máximo. Porque aumentando o nosso VO2 máximo, a gente vai conseguir manter uma intensidade maior. A gente vai conseguir manter uma tocada melhor. Beleza? Então, tá entendido essa questão da definição? Aí assim, o VO2 ele vai ter várias influências, né? Por isso que o treinamento é bacana e por isso que eu gosto de trazer esses conteúdos para vocês. Para não ficar só atrás de dica e começar a entender de verdade o que afeta o treinamento. Porque o VO2 em si, ele vai ser afetado por muitas questões, principalmente pela eficiência do seu sistema circulatório, beleza? Então vamos lá, vamos pensar assim, você respirou, fez uma respiração aqui, oxigênio entrou, mas até esse oxigênio que entrou chegar na sua célula muscular, e ele poder ser utilizado ali na quebra do carboidrato, na quebra da glicose para virar energia, ele passou pelo coração, passou pelo pulmão, primeiro pelo pulmão, depois pelo coração, depois pelas artérias, até chegar lá na célula. Então, para você ter um bom VO2, você vai depender de ter um bom sistema circulatório. Não adianta você ter uma genética favorecida, você tem uma baita de uma disponibilidade lá, suas mitocôndrias tudo forte, suas enzimas tudo preparada e o seu sistema circulatório ser ruim e o sangue e o oxigênio que você respirou não chega lá na célula. Então, o seu VO2 máximo, ele vai estar dependendo do seu sistema circulatório. E aí, se vocês puderem, revejam, quem já viu, reveja lá a live sobre a frequência cardíaca, que aí vocês vão lembrar que tem a questão do tamanho do coração, tem a questão da dilatação das artérias, tem a questão do bombeamento, da musculatura do coração que vai ficando mais forte. E aí todo esse processo de adaptação do sistema cardiovascular influencia no seu VO2. E no final, no seu VO2 máximo. Às vezes eu vou ficar me atrapalhando aí em falar VO2 e VO2 máximo, porque são coisas diferentes, mas está tudo ali, beleza? Então, primeira definição. Quando nós falamos em VO2, estamos nos referindo à quantidade de oxigênio que o corpo consegue metabolizar. Quando nós falamos em VO2 máximo, nós estamos falando do seu pico, aonde o seu corpo não consegue mais utilizar o oxigênio. Quando o corpo não consegue mais captar o oxigênio e utilizar ele, aí você vai entrar no sistema anaeróbico de produção de energia. Entrou no sistema anaeróbico de produção de energia, você vai quebrar logo, que é aquele momento que te falta força. Beleza? Porque você vai entrar no limiar de lactato e por aí vai. Beleza, Zé? Tudo certinho? Então tá entendido essa questão aí, pessoal? Hoje acho que vai ser uma live que eu vou conseguir matar ela rapidinho. Agora, conforme eu vou falando aqui, vocês vão dando um soquinho, vão me dando informação. Fica a dúvida, vocês vão mandando pergunta. Que aí eu dou uma cortada no raciocínio e respondo vocês.
justamente para não ir ficando dúvida, né? E vocês que estão aqui no ao vivo, me ajuda a não deixar nada para trás. Beleza, Ricardo, valeu. Agora vamos lá. Quando a gente pensa em VO2 máximo, tem alguns fatores que afetam o seu VO2 máximo, que afetam o nível máximo que você vai chegar. Porque assim, se não houvesse esses fatores limitantes, o que ia acontecer? Todo mundo ia ser medalhista olímpico, todo mundo ia ser um maratonista, todo mundo... Porque são os fatores limitantes que vão diferenciando as pessoas. É o fator limitante que vai definir se você vai ser um atleta de nível nacional, de nível internacional, ou se você vai ficar nas nossas provas amadoras. Tá legal? Então, o primeiro fator limitante, a idade. Tá legal? A maioria dos meus alunos passa dos 30. Eu tenho um aluno que nem o seu Orlando que está aí na live, que tem 60 e tralalá. Seu Orlando, se você tiver ainda, depois coloca a sua idade aí. Então, o que acontece? A idade é um fator limitante do VO2. Conforme nós vamos envelhecendo, eu já estou na casa dos 40, aí, esse ano completo 40, o que acontece? Eu com 40 anos, a minha predisposição a ter um VO2 alto é bem menor do que quando eu tinha 20. Isso é óbvio, né? Conforme a gente vai envelhecendo, tudo no nosso corpo vai decaindo, tá? A massa muscular, densidade óssea, VO2. Então, vários fatores que influenciam no treinamento, eles vão caindo com o passar dos anos. E para o VO2 não é diferente. Tá legal? Só que agora, presta atenção numa coisa, tá? Presta bastante atenção aqui. Uma pessoa mais velha, né? Que está treinada, né? Vamos pegar o seu Orlando de exemplo. O seu Orlando com 62 anos, treinado, ele está com... Aí, ó, e 62, ó, aí o seu Orlando colocou, tá com 62 anos. O seu Orlando com 62 anos, bem treinado, ele está com o VO2 melhor, mais alto, do que muito jovenzinho de 22, 25 anos, né? Às vezes o seu Orlando ele brinca que ele vai pedalar e aí ele dá pau nos netinhos, né? Ele fala bem assim, porque ele vai lá, a molecada nova, ele atropela a molecada nova e não tá nem aí. Por quê? Porque ele tendo a idade dele, ele tem uma predisposição a ter um VO2 mais baixo. Só que ele estando treinado, ele está utilizando toda a capacidade que o corpo dele tem. Tá legal? Então pensa sempre isso. Aí, Marcos, mas da onde essa informação vai ser importante para mim? Porque às vezes o pessoal vai se comparando ao longo do tempo e não vai entendendo que o corpo dele está envelhecendo. Porque se você vou imaginar uma situação, você é uma pessoa que começou a treinar agora, né? Pô, você completou 35 anos, que nem tem muitos alunos meus que acontece isso, você completou 35 anos e começou a treinar. Aí você estava lá com o seu VO2 debilitado, estava sedentário. O que vai acontecer? Você teve uma melhora muito grande no seu condicionamento, porque você passou a treinar. Então você evoluiu o seu condicionamento. Agora vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa que treina desde os 20 anos. Desde os 20 anos a pessoa está ali, ó, treinando certinho. Treinando certinho, pauleira, treinando muito bem. E aí ele foi envelhecendo. Aí ele está fazendo todos os treinos perfeitamente. Só que a performance dele vai ter queda. E aí o que acontece? A performance dele vai ter queda porque ele envelheceu. Tá? Simplesmente porque ele está envelhecendo e o corpo dele não vai ter mais a mesma eficiência. Ele vai continuar com o VO2 super bom, ele vai continuar com o VO2 máximo alto se comparado com... Aí, ó, exemplo Thiago. Ele vai continuar com o VO2 máximo alto em comparação com a população que não treina, mas comparado ao que ele era com 22, 23 anos... Ele com 35, 40, ele vai estar muito abaixo. E às vezes vem um pessoal conversar assim comigo e falar, pô Marcos, mas antes eu conseguia, antes eu fazia, eu estou treinando, estou fazendo força, mas não chego mais. E não vai chegar, não vai chegar. Por isso que os atletas profissionais, chega uma hora que os atletas profissionais vão ganhando, aí chega um ponto que o cara já não ganha mais. Porque ele não consegue manter aquele mesmo ritmo e ele vai tendo uma quedinha ali. Né? Aí ele sai de cena. Exemplo disso no mountain bike, o Nino
começou a perder, né? O Nino ganhou, o Nino ganhou, o Nino ganhou, o Nino ganhando, o Nino Shooter, né? Para quem não é do assunto. O Nino Shooter veio ganhando, aí agora ele não consegue mais manter, continua forte, continua ali nas cabeças, mas não é tão absoluto, né? Por quê? Pô, tá, já é muitos anos, a idade vai pesando, mesmo ele não sendo tão velho, mas não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, o rapazinho que ganhou nas Olimpíadas, agora não vou... Koretsky, o nome dele, acho que é uma coisa assim, é ruim de falar, mas enfim, é um rapaz novo. Por quê? Ele tem a mesma propensão de fazer um treinamento muito bem feito, igual o Nino, só que ele tem a vantagem da idade. O corpo dele ainda permite que ele chegue num topo muito mais alto de VO2. Então, nossa gente, eu demorei muito aqui só para dar exemplo da idade. Então entendam que a idade é um fator limitante do VO2, beleza? Pitcock, valeu Júlio. Não, o Thiago, né? O Júlio começou e o Thiago terminou. É o Pitcock, isso. O Koretsky é outro, nossa, mas enfim. Beleza, ó. Então esse menininho aí, o Pitcock, o VO2 dele vai lá no alto. Fala, André, beleza? O VO2 dele vai lá no alto por causa da idade. Beleza? Então o primeiro fator é esse que afeta. O outro fator é a genética. A genética ela vai influenciar no seu limite teto de VO2. Tá? Sempre quando eu falo de genética, eu dou exemplo assim que a gente tinha na musculação, quando eu era do pessoal que ficava marombado, eu dou exemplo que a gente falava que quem nasce para ser jacaré, para ser lagartixa, nunca chega a jacaré, porque a genética é muito forte. Quando a gente vê aquele rapazinho magrinho, ectomorfo, ele não vai ficar bombadão, fortão, porque a genética dele não é para isso. A mesma coisa a genética é para o seu VO2. Se você não teve uma genética ali favorecida, dificilmente você vai chegar no topo do nosso esporte, do esporte que tem o perfil de ter o VO2 como parâmetro. Você não vai pegar um maratonista que tem uma genética baixa. Exemplo, para ficar muito claro essa questão da genética no VO2. Quem ganha as maratonas, que nós vamos lá assistir, a gente vai assistir São Silvestre, a gente vai assistir qualquer maratona aí, quem que tá nas cabeças ganhando? Os quenianos. Né? Os quenianos, eles vão lá e eles detonam na maratona. Então o que acontece? Ali, para eles, tem um fator genético muito forte. Tá? É lógico lá que eles desenvolveram treinamento, tudo, mas tem um fator genético, óbvio. Né, porque já teve grupos de corredores europeus que foram lá para o Quênia para treinar junto com eles e não renderam igual. Então o que acontece? No Quênia, o que acontece é fator genético. Durante anos eles ficaram ali até aquela questão do Darwin, que eles vão se adaptando melhor ao ambiente, eles tinham que correr lá de uma região para outra, enfim. Então o fator genético ele vai ser determinante para a sua sinônimo de performance. Marcos, então como que eu vou saber se eu tenho a genética boa para o ciclismo? Como que eu vou saber se vale a pena eu continuar treinando porque a minha genética não vai me prejudicar nas provas? Você nunca vai saber. Você nunca vai saber, tá bom? Não tem como você mapear a sua genética para ver se você tem a genética boa para fazer o ciclismo. Você tem uma genética boa para ter um VO2 máximo alto. Não tem como, tá? Os cientistas já começaram a mapear, mas aí eles descobrem que tem muitos fatores, muitos genes, né, no genoma, quando vai estudar o genoma humano, tem muitos genes que fazem parte dessa colocação do VO2 máximo, então eles não conseguem simplesmente separar. Então se eles não conseguem nos esportistas de elite, quem dirá nós? Então o que você tem que fazer? Você continua treinando e você vai se desenvolvendo. Em algum momento você vai perceber que você chegou no seu limite do VO2, se você fizer tudo certinho. Tá? Então, a genética limita, saiba disso, mas você não tem muito o que fazer. Nossa saída é continuar treinando, beleza? Agora, um outro fator importante. O VO2 máximo de uma pessoa é uma coisa celular. Imagina, uma coisa celular que vai estar ligado com o sistema cardiovascular, coração, circulação, tudo. Aí pensa assim, a sua célula ali no músculo, se você está pesando hoje, exemplo, eu vou pegar meu exemplo aqui, eu acho que eu estou pesando uns 73 quilos. Pego 73 quilos. A minha musculatura está aqui dentro, minhas mitocôndrias estão aqui na perna, está tranquilo. E aí o meu VO2
tá? Ele absoluto, ele tem um valor, ele está aqui, na minha capacidade. Caso eu perca peso, né? Às vezes o pessoal fica se empolgando, pensa na perca de peso. Olá, Zenilda, tudo bem? Já vou, como saber? Guarda essa pergunta aí, tá, Zenilda? Aí o que acontece? O pessoal às vezes pensa muito em perder peso só em tirar o peso da bike, né? Se eu estou carregando 5 quilos a menos, eu vou andar mais rápido. Se eu vou subir com 5 quilos a menos, vou estar mais leve, vou subir mais rápido. Mas o que também tem que se pensar é que se você tem um VO2, se você tem menos peso, o seu VO2 por quilograma de peso corporal, ele vai ficar maior. Logo, você vai conseguir ter um maior resultado. Então, beleza? Acho que eu não consegui explicar bem essa questão. Essa assim, você tem o seu VO2 absoluto, né? O VO2 que você consegue produzir. Esse VO2 é a quantidade de oxigênio que você faz com que todo o seu corpo funcione. E até as células de gordura, tá? Elas também precisam de energia. As células de gordura, elas estão vivas. Então, se você perde peso, se você perde massa gorda, o que vai acontecer? O seu VO2 por quilograma de peso corporal, ele vai ser melhor. Ele sendo melhor, você vai ter o seu VO2 vai te levar mais longe. Então, outro fator que vai pesar no seu VO2 é o peso. Beleza? Pensa nisso. Então, se você está pesado, né? Eu tenho alunos que estão pesados, não vou entregar ninguém aqui, mas eu tenho alunos que estão pesados, e esses alunos que estão pesados saibam que afetam o seu VO2. Beleza? Aí a Raquel tá aí, a Zenilda tá aí. Me desculpem dizer, mas o sexo feminino tem VO2 naturalmente mais baixo, tá? Naturalmente é mais baixo. Muitas vezes vocês comentam comigo, os homens são mais fortes, eles têm mais força. E não é só na questão da força que vocês mulheres falam, Altamiro, beleza? Não é só na questão da força que vocês perdem, tá bom, mulheres? Vocês também perdem na questão do VO2, beleza? Mas o VO2, quando a gente fala, vamos imaginar assim, Raquel, você disse que eu podia comer. Não, só hoje para melhorar a sua gripe aí, tá bom, Raquel? Tá? Só hoje. Aí o que acontece? Nossa, até me deu uma perdida aí com a Raquel. O que acontece? Os homens, vamos imaginar hipoteticamente aqui, que um homem chegou ao teto de 40 de VO2 máximo. Tá? A população de homens geral chega ao teto de 40. As mulheres vão ter 5% a menos. Tá? As mulheres vão ter sempre 5% a menos do que os homens. Só que agora, a mesma coisa da idade lá. Tá? Uma mulher bem treinada vai ter um VO2 muito melhor do que o homem não treinado. Por exemplo, se eu pegar, acho que a Vera não entrou ainda, mas se eu pegar as mulheres da assessoria, pegar a Raquel, a Vera, a Zenilda e a Verenice, a Laís, se pegar essas mulheres da assessoria, elas estão muito mais fortes do que muito marmanjo por aí. Mais fortes que eu digo na questão do VO2, porque elas estão treinadas. Então, no teto, o VO2 das mulheres pode ser mais baixo, será mais baixo. Mas em relação à comparação, uma mulher treinada e um homem destreinado, a mulher fica com o VO2 muito mais alto que ele. Beleza? Então, os fatores que afetam o VO2 são esses. Agora, vamos pensar no seguinte, pessoal, mesma coisa, dá o suquinho aí, se essa questão dos fatores ficou certo para vocês, se vocês conseguirem entender também. Já cinquentei, mas sou no... A maioria esmagadora dos ciclistas começaram tarde, né? Aí isso, eu até gosto disso, por quê? Porque a pessoa experimenta um ganho de qualidade de vida muito grande, né? O cara sai ali sedentário, aí vai lá, que nem eu tenho alguns alunos, olha o Silvio entrando aí, eu tenho alguns alunos que começaram a praticar o ciclismo por causa de o médico mandou, a indicação médica. Aí acontece, ele vai lá, ele tá todo quebrado, tá todo podrão, começa a fazer o ciclismo, aí sente aquela melhora no corpo, aí depois começa a querer competir, começa a ficar forte,
é muito bacana. Eu gosto disso, eu gosto do pessoal que entrou no ciclismo um pouco mais velho, né? Então, pessoal, já que tá tudo certo por aí, só um lembrete, tá? Para quem tá vendo essa live agora no ao vivo e para quem vai ver depois na gravação no YouTube. Nós temos um grupo de conteúdo no WhatsApp, tá legal? Até legal lembrar isso vocês, que aí todo o conteúdo que é mais relevante a gente coloca lá nesse grupo. Porque às vezes a gente coloca aqui no Instagram e vocês não veem, às vezes a gente faz uma publicação do artigo no site e vocês não veem, e às vezes a gente faz um áudio lá no Telegram e vocês não veem, e aí ó, a bike vira paixão. Então nós temos um grupo do WhatsApp só para conteúdos, beleza? Aí se vocês estão lá, maravilha, tem bastante gente que está lá já. Se você não está, procura o link, se você não achar o link naturalmente, pede no nosso direct ou no meu, no do Júlio, a gente passa para você, beleza? Agora, ponto interessante. O seu desenvolvimento, ó, minha história na bike é incrível. Silvio, depois você conta, Silvio, depois eu poderia algum dia fazer live convidando os alunos da assessoria para cada um contar a sua história, acho que seria bem interessante, né? Tá aí, boa dica, viu, Silvio? Não era uma dica não, mas eu gostei disso, né? Vou pegar essa ideia, né? Fazer live com os alunos, para os alunos contar, cada um contando a sua história. Porque como eu já fiz chamada de vídeo com vocês, eu sei que tem história boa pra caramba aí. Ó, vamos lá. O seu desenvolvimento do VO2, ele vai chegar em um platô. Ele vai chegar em um teto. Vai chegar um momento em que você simplesmente não melhora mais o seu VO2. Vai chegar num momento em que você pode fazer o treino específico que for, que o seu VO2 máximo vai continuar ali. Vai continuar igual. Beleza? Aí vão falar assim, Marcos, mas se o meu VO2 vai continuar máximo, vai continuar igual, eu não vou melhorar a minha performance? Vai melhorar sim. Porque nesse momento em que o seu desenvolvimento do VO2 chegou no limite máximo, tá? A gente começa a trabalhar outras questões. A gente começa a trabalhar força, a gente começa a trabalhar técnica, a gente começa a estimular o limiar de lactato. Beleza? Porque a tolerância ao lactato, ela não vai ter tanto limite. Você consegue ir trabalhando ali, evoluindo essa questão. Tá? Porque tem outros mecanismos para a remoção do lactato. Então, agora do VO2 não. O VO2 existe uma limitação. Porque para a utilização do VO2... dentro da célula você vai precisar da mitocôndria e você vai precisar de enzimas. Tá? Não vou falar os nomes das enzimas aqui porque não é o caso. Você vai precisar dessas duas coisas. E você vai ter uma quantidade X, uma quantidade de mitocôndrias dentro da sua célula e você vai ter uma quantidade de enzimas circulante. E isso é no seu corpo como um geral, sempre. Então vai chegar no momento do seu treinamento em que você não vai mais conseguir aumentar a quantidade de mitocôndria e vai chegar no momento do seu treinamento que a sua produção de enzima vai chegar ali no topo, no teto, beleza? Então o que acontece? Esse momento que chegar ali ó, no seu platô, vamos falar assim, um platô de VO2 máximo. Quando chegar nesse momento, você vai parar de focar tanto assim em aumentar o VO2 e vai começar a trabalhar outros fatores, tá legal? Por isso que eu sempre vou fazendo as trocas de planilha com os meus alunos, por isso que eu sempre vou alternando os estímulos, porque alternando os estímulos, eu sei que tem estímulos que a gente vai fazer que vai dar uma pegada firme no VO2, tem estímulos que a gente vai fazer que vai dar uma trabalhada em outros fatores, e aí eu vou garantindo o VO2 dele alto e eu vou garantindo o trabalho com outros fatores para a gente continuar caminhando. Beleza? E é assim que vai funcionando o treinamento. É importante vocês saberem isso, porque senão vocês vão falar assim, eu quero... Senão vocês vão pegar aqui, depois eu vou falar de como se treina para o VO2, qual é a melhor forma, e aí vocês vão querer ficar executando só treino de VO2 sempre. E aí vai chegar uma hora que você só ficar fazendo treino de VO2, você vai melhorar seu VO2 e daí? E depois você não vai para lugar nenhum, você não consegue mais evoluir. Beleza? Então põe isso na sua cabeça. Vai chegar um momento em que você vai ter um platô de desenvolvimento do seu VO2. Aí você para de evoluir, você para de ficar mais forte, para de pedalar melhor? Não. O que acontece? Você começa a desenvolver outros fatores para que esses outros fatores utilizem esse VO2 que você tem da melhor maneira possível. Beleza? Então esse é um ponto.
Agora, na hora do treino, eu já falei que a gente chega num topo lá e vai começar a acumular o lactato, coisa e tal. Agora, a melhor forma de se treinar, um outro fator importante. Existem maneiras de você fazer predições do seu VO2 máximo. Nossa, Marcos, eu quero muito saber quanto é o meu VO2 máximo, eu quero ter esse número por curiosidade, tá? De forma laboratorial vocês não vão conseguir, porque a não ser se vocês gastarem muito dinheiro, porque para usar, que nem eu coloquei na postagem da capa da live, para fazer um teste de gases respiratórios, para você saber qual o seu VO2, é muito caro. Quem faz são os atletas profissionais, de nível de seleção brasileira, nível olímpico, eles fazem. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer testes preditivos. Só que aí tem o pessoal da corrida leva mais vantagem nessa questão. Porque existem testes preditivos para VO2 utilizando a corrida, né? O teste de Cooper, o teste de Yo-Yo. Aí se bem que vocês não precisam saber, porque eu quero dizer o seguinte: é muito difícil para nós ciclistas ter uma base real de quanto é o nosso VO2. E vocês, de fato, nem precisam muito saber qual é o valor. Eu já falei isso aqui antes, mas quero falar de novo, porque tem gente que entrou depois. E vocês nem precisam muito saber qual é o valor do seu VO2. O que você precisa saber é que você está desenvolvendo o seu VO2. Tá? Aí a Zenilda perguntou, como que eu vou saber se o meu VO2 está bom ou não? Geralmente, quando a gente sai para fazer um treino forte, quando a gente está encarando uma subida longa, a gente tem dificuldade em algum ponto. Ou falta perna, ou falta ar, ou falta fôlego. Então, Zenilda, não sei se a Zenilda está aí ainda. Zenilda, se eu tiver aí, dá um toque para mim saber. O que acontece? Quando nós estamos com dificuldade no nosso VO2, a gente vai sentir falta de ar, a gente vai ficar muito ofegante, a gente vai ter esse problema. Legal? Quando nós estamos com o VO2 ok, o que vai acontecer? A gente vai colocar intensidade, a Zenilda tá aí, a gente vai colocar intensidade e a gente vai sentir a perna, a gente vai sentir dor muscular, e nosso VO2 ele vai dar conta. A nossa capacidade respiratória vai dar conta. Você não vai ficar caçando ar. Aí aquela cassação de ar que o ar não vem. Tá? Até uma questão, tá, Zenilda? Aquela dor que você sente, né? Dor desviada, né? Que você falou que vocês chamam aí. Pode ser por causa do fator de VO2, que você está se desenvolvendo, você está chegando a um nível de força muito grande, e aí você está utilizando mais oxigênio, o seu sistema respiratório está tendo um trabalho extra, e aí seu ritmo ventilatório está muito grande, o diafragma não dá conta, aí vem essa dor. Tá? Então provavelmente o seu... Não fala que está ruim, tá bom, Zenilda? A questão não é que o seu VO2 não está ruim, porque se tivesse ruim você não estava... pegando os com que você pega aí, né? No máximo a gente pode dizer que dentro da sua performance o VO2 é algo que precisa de atenção, né? Até aquela questão, lembra de você trabalhar com marcha pesada fazendo força? Você desenvolveu mais a musculatura do que o sistema cardiorrespiratório. Então talvez você está com mais força na perna do que resistência, do que VO2. Aí isso é um indicativo para mim trabalhando no seu treinamento. Mas da forma que está o nosso treino, está o caminho certinho, tá bom? Seu VO2 vai estar melhorando gradativamente. Então tem essa questão, tá certo? Que você precisa sentir na onde o seu corpo está tendo mais dificuldade. Aí você vai fazendo trabalho, tá? Porque se você tiver, vamos imaginar o seguinte, se você ficar sempre fazendo treino de VO2, você vai deixar de explorar outros fatores. Agora, se você não trabalhar os outros fatores, só trabalhar, por exemplo, treino de força, treino de tocada, e não se preocupar em alguns momentos fazer um treino específico para VO2, pode acontecer que você vai ficando muito forte e o seu VO2 vai ficando debilitado, aí chega um momento em que você vai ter perna pra caramba e não vai ter fôlego. Então o ideal é você chegar no equilíbrio.
em que a sua musculatura da perna aguenta o tranco e o seu VO2 está aguentando o tranco também. Seu sistema respiratório está aguentando o tranco. Beleza? Aí você fica em equilíbrio. Aí você vai treinando, aí uma hora um faz assim, outro faz assim, você vai equilibrando. Beleza? Tá clara essa questão aí de como vocês vão identificar se vocês estão precisando trabalhar o VO2? Tá? Porque é interessante que vocês entendam isso, porque senão vocês vão falar, não, mas eu preciso saber se o meu VO2 está com 30, eu preciso saber se o meu VO2 está com 40, e não é isso que eu quero, não é importante, tá? Porque a gente não vai encontrar teste na bike fácil para saber o seu VO2. Existem, eu já vi, alguns cálculos de frequência cardíaca para você calcular o VO2, mas é uma coisa também que, pô, a gente sabe que a frequência cardíaca tem variação pra caramba por vários motivos, né? Pô, tem gente que vai pedalar no frio, a frequência cardíaca sobe, tem gente que vai pedalar no frio, a frequência cardíaca desce. Aí você vai pegar cálculos de frequência cardíaca para calcular o seu VO2, então você vai fazer um cálculo de VO2 em cima de algo que já não é confiável, aí você não vai poder confiar nesse número de VO2, então eu prefiro não falar em números, em valores de quanto é o VO2 de vocês, eu prefiro que vocês saibam todo esse conceito para poder aplicar no treinamento, beleza? Agora, como se treina, né? Como a melhor, estamos com 37 minutos de live. Como se treina o VO2? Vamos lá. A melhor maneira. Dois componentes aqui, dois pensamentos, tá? Um pensamento é assim: para treinar o VO2, tá? Você precisa ter um sistema cardiovascular bem desenvolvido. Primeiro ponto é esse. Lembra lá, período de base, preparação. Não vai adiantar você querer tocar lenha, fazer treinamento específico de VO2 se você está fraco. Não vai adiantar você tocar, eu vou falar aqui, vou dar uma dica de, acho que nem vou dar dica, não sei. Mas eu vou falar aqui como se treina para melhorar o VO2. Aí você vai lá doidão para melhorar o VO2 e só faz esse tipo de treino, sendo que você está destreinado. Fala, senhor Dantas, obrigado. Se você está destreinado, porque você em primeiro lugar precisa de um sistema cardiovascular muito bem trabalhado. E lembrando, quando você está vindo de um longo período de treinamento, você aumentou a quantidade de mitocôndria no seu corpo, a quantidade de irrigação sanguínea na sua musculatura aumentou, o seu coração está mais eficiente. Então, o primeiro ponto, para ter um bom VO2, você precisa garantir um bom sistema cardiovascular. Como que você vai garantir um bom sistema cardiovascular? Treinamentos de base. Treinamento de base, você faz sua base bonitinha, se mantenha sempre constante no treinamento, que aí você vai garantir. E aí um outro detalhe, os treinamentos contínuos, né, até depois, já estamos aqui brutão, estamos fora do período de base, já está tudo resolvido. Os treinamentos contínuos são eles que estimulam, tá? São eles que estimulam a produção de mitocôndria, são eles que estimulam a eficiência do sistema cardiovascular. Então é importante que, se você chegou num momento em que deseja melhorar o VO2 por algum motivo, igual a Zenilda nós constatamos aqui, você precisa garantir que você vai fazer treinos contínuos, moderados. Por isso que nós temos nossos treinos de rodagem na assessoria. Por isso que nós chamamos nosso treino de rodagem. Por quê? Para garantir que você vai fazer os treinos contínuos, moderados, para que eles também forneçam ali um desenvolvimento do seu sistema de utilização. É que eu não quero complicar, ficar falando muito tempo com mitocôndria, daqui a pouco vocês vão lá no Google para pesquisar como funciona a mitocôndria. Mas o que acontece? Quando você faz os treinamentos moderados, você vai estar favorecendo esse sistema. Esse sistema é fundamental para o mecanismo funcionar, beleza? Então, pensa assim, eu quero ter o meu VO2, bacana, quero ter o meu VO2 máximo estourando. Fala, Flávio, beleza? Aí o que acontece? Você precisa ter os seus treinos contínuos em dia. Treino, não vou falar de baixa intensidade, mas de intensidade moderada. Porque não é todo dia que você vai sair para marretar também. Algum dia você tem que sair para fazer mais moderado. E você precisa ter uma base muito boa, beleza? Aí, tendo isso, o tipo de treino que vai favorecer o desenvolvimento do seu VO2 máximo são os treinos intervalados. Tá? Treinos intervalados longos? Não, treinos intervalados curtos.
tá? Por exemplo, por quê? Porque eu estou falando de treinos intervalados curtos. Se eu falar assim para vocês, ó, vamos fazer um treino, a gente vai apertar, só vou falar assim, ó, a gente vai trabalhar com muita força, com intensidade máxima durante 25 minutos, vamos descansar 10 minutos e depois a gente vai fazer 25 minutos de novo. Foi um treino intervalado. Eu fiz uma parte forte, fiz uma parte de recuperação e outra parte forte. Isso foi um intervalado. E agora, só que esse tipo de intervalado não vai favorecer o seu VO2. O que vai favorecer o seu VO2? Estímulos curtos, estímulos pequenos, poucos minutos, até segundos. Né? Se a gente faz um jogo ali com estímulos de 30 segundos, pouco tempo de recuperação e faz um bloco, a gente estimula o VO2. Se nós fazemos esforço na casa de 3 minutos, a gente estimula o VO2. Agora, presta atenção numa coisa. Se vocês estivessem vendo algum outro material, eles iam falar, você precisa trabalhar a 90% da sua frequência cardíaca máxima. Mas os meus alunos sabem, quem me segue há um bom tempo sabe que a gente não fica falando de zona de treinamento por frequência cardíaca. Então, como que a gente pensa? A gente pensa em intensidade máxima. A gente pensa em percepção de esforço. Então, quando eu falo aqui que trabalhar 3 minutos fortes vai favorecer o seu VO2 máximo, é 3 minutos de intensidade máxima que você consegue suportar. É aqueles 3 minutos que vai faltar ar, é aqueles 3 minutos que você vai ficar extremamente incomodado com a respiração, é aqueles 3 minutos que a sua perna vai queimar, é 3 minutos de muita intensidade. Tá? Então, por isso que eu estou falando, quando a gente fala em treino intervalado, fala, Claudio, quando a gente fala de treino intervalado, nós estamos falando em alta intensidade. Tá? Ó, o Ricardo tá ligado na PSF. Nós estamos falando em alta intensidade. Não tem como eu falar de, não, o treino intervalado fortalece o VO2, vai melhorar seu VO2 máximo. Então não é ali, ó, você ficar fazendo um tempinho moderado. Né? Os meus alunos sabem que eu gosto de falar, Alisson, beleza, obrigado. Meus alunos sabem que quando eu passo 5 minutos, é 5 minutos no máximo. Quando eu passo 1 minuto, é 1 minuto no máximo. Quando passa 30 segundos, é 30. Não importa qual é o tempo. Não importa quanto tempo você vai fazer. Não importa o tempo, mas não importa qual é a frequência cardíaca que você vai chegar. Eu olho a frequência cardíaca, mas vocês já sabem que é para ter uma avaliação. Mas na hora da execução, na hora que você está ali, o que importa é que você tenha a sensação de que você está entregando o máximo que você consegue. É assim que você vai conseguir aumentar o seu VO2. Então, resumindo aqui, se eu me atrapalhar e não ficar claro para vocês, vocês me perguntam, vocês falam, beleza? Resumindo aqui, qual tipo de treinamento melhora o VO2? Treinamentos de estímulos curtos. 30 segundos, 1 minuto. Vamos jogar aí até 5 minutos, ó. Estímulos de 5 minutos. Fazendo estímulo de 5 minutos, você ainda está estimulando seu VO2. Agora, se passar muito disso, eu vou fazer um contrarrelógio de 40 minutos, igual eu pedi para o Scott fazer hoje. Né? Inclusive, enquanto eu estava dando a live aqui, ele passou feedback. Esse treino não é um treino que vai aumentar o VO2 máximo dele. Vai melhorar outras questões, mas o VO2 máximo não. Tá? Então, por exemplo, treinos longos, você está trabalhando a sua intensidade ali, longos, não vai sentir as pernas. É isso mesmo, acaba você não sente as pernas. Eu estava fazendo meu treino de tiro anteontem. O que aconteceu? Eu botava ali, ó, eu estava na marcação de 33 por hora no meu falso plano. Acontecia, na hora que chegava ali nos 33 por hora, mantinha, sofrendo para manter. Aí, de repente, a perna acabava. E não conseguia manter nem mais 25 por hora. Então, é esse tipo de esforço, é esse tipo de estímulo que vai melhorar o seu VO2. Quando você vai lá e entrega o seu máximo. Aí você organiza, pega e organiza certinho o seu treino. Vai fazer 5 estímulos de 1 minuto. E aí entre cada estímulo de 1 minuto, descansa 3 minutos. Vou fazer um bloco. Vou fazer um bloco de... Nem eu passo meus alunos os blocos que eles só têm que fazer 10 estímulos de 1 minuto, descansando 30 segundos. Pô, olha que baita estímulo pro VO2, que é uma pancada, respira, uma pancada,
dá um respiro. Outra pancada, dá um respiro. Com isso que tá fazendo? Tá jogando uma intensidade muito alta, tá parando e descansando. Aí outra intensidade muito alta, parando e descansando. Eu até falo para eles que eles podem simplesmente parar de pedalar quando tá fazendo esse treino e deixar a bicicleta na banguela para dar outra pancada. O que acontece? Treino nível 2, tá? Tá treinando nível 2, porque estímulos intensos. Pensa assim, o ritmo que você consegue manter por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, sei lá. Para você melhorar seu VO2, você tem que fazer um trabalho de curta duração, mas que seja numa intensidade muito acima daquilo. Tá muito acima. Exemplo, né? Imagina um plano. Se no plano você consegue manter uma velocidade média de 30 km por hora, o treino inteiro ali no plano, ó, tá 30, 30, 30, 30, o treino inteiro, aí o que vai acontecer? Quando você vai fazer o seu treino de VO2, se você anda a 30, você vai pegar e você vai jogar um período de tempo ali e vai andar a 40. Vai andar 1 minuto a 40. E aquele 1 minuto a 40 vai ser o máximo que você vai conseguir. Não dá nem ter. A Zenilda tava fazendo esse treino aí, ó. Tá vendo, Zenilda? Estamos melhorando seu VO2. Tá legal? Pode ficar tranquila que seu VO2 vai melhorar. Por isso que você está evoluindo tanto. Aí o que acontece? Se você consegue fazer a 30 por hora, quando você vai fazer o seu estímulo de VO2, você vai a 40. Aí você mantém por 1, 2 minutos ali o 40, você vai ficar extremamente ofegante, você estimulou todo o seu sistema cardiovascular, você estimulou todo o sistema enzimático que tem que trabalhar ali pesado para fazer a síntese do oxigênio, e aí você descansa. Aí você faz isso repetidas vezes. Ah, Marcos, quantas vezes? Cara, sempre vai depender do condicionamento de vocês. Sempre vai depender do quanto treinado vocês estão, sempre vai depender do quanto de treino intervalado que vocês já fizeram. Com os meus alunos, por exemplo, isso não tem regra, até é bom meus alunos saberem disso, que quando eu peço para vocês fazerem 5 tiros ou 10 tiros, não existe uma regra. Veio um oráculo e me disse que tal aluno fazer 10 tiros para ele é melhor. Não tem disso, é vocês fazerem um treino, sentir o que o corpo está dizendo, aí de acordo com o corpo está dizendo, a gente vai poder dizer se dá para aumentar ou não dá para aumentar. O treino está bom, o treino não está bom. Exemplo, passei um treino para o Zé e falei, Zé, vai lá, executa o treino e vamos ver se precisa, não sei se o Zé está aí ainda, e vamos ver se o treino ele vai estar bom. Não, aí o Zé chegou para mim e falou, não, Marcos, dá para aumentar mais um período. Beleza, aumentamos mais um período. Tá legal? Então é esse o processo. Outro exemplo, todos os nomes que eu falo aqui é de alunos, tá? O Adolfo passou um feedback hoje para mim, que saiu para treinar e estava sentindo o corpo cansado. Aí a primeira coisa que a gente analisa, o treino tá pesado, o treino tá bom, o treino não tá. Por quê? É esse processo de avaliação, de entender qual estímulo está sendo bom para o aluno e qual é o estímulo que não está sendo, que é o nosso trabalho, tá? Que é o nosso trabalho de treinador. É entender, pegar tudo isso que eu falei para vocês, né? Tudo isso que eu falei para vocês sobre o desenvolvimento do VO2, quando o meu aluno me passa um feedback, por isso que eu pego no pé dos meus alunos para fazerem um feedback bem feito, até a última live foi sobre isso, é porque é informações que vocês me passam que vão dar referência para a gente montar o treino. Legal? E quando eu falo me passam para o Joécio e para o Júlio também, né? Porque essas informações que vocês passam para a gente é que vai dar indicação do que precisa ser trabalhado. Por exemplo, a Zenilda. O fato da Zenilda me falar que ela foi lá fazer o treino e sentiu aquela dor que dá aqui no diafragma, já é um belo indicativo que o VO2 dela precisa ser trabalhado, a respiração dela precisa ser trabalhada. Né? O simples fato de alguém me passar um feedback e dizer que realizou o treino e terminou, nossa, terminei o treino muito bem, sem cansaço nenhum, e era um intervalado que era para ser uma porrada. Aí isso me fala assim, opa, alguma coisa saiu errada, porque era para esse cara terminar esse treino acabado, era para ele terminar esse treino destruído. Então a sensação que vocês terão depois do treino, que é um indicativo de quantos estímulos vocês vão fazer, beleza? Porque não adianta nada. Eu falei isso num áudio que eu mandei lá no Telegram. Não adianta nada você ter valentia, fazer algo muito mais forte do que o seu corpo está preparado naquele momento,
porque você acha que é o certo e isso vai te atrasar. Porque você vai precisar de uma recuperação muito grande, o seu corpo não vai reagir bem àquele estímulo, simplesmente porque você passou do limite. Tá legal? Então fica sempre atento ao que o seu corpo está te dizendo, se você consegue fazer ou não. Ah, Marcos, mas vou começar a fazer agora os estímulos, não tenho nem noção. Começa por baixo. Começa com poucos estímulos, começa com pouco tempo, e aí você sentiu que o corpo reagiu, fez um treino, o corpo reagiu, faz mais. Fez o treino, olha o Carlos Newton aí, beleza, Carlos? Fez outro treino, o corpo reagiu, beleza, aumenta. Né? Começa com estímulos de 1 minuto. Tá aguentando estímulo de 1 minuto? Foi lá, que nem ó, exemplo de 30 por hora. Você anda 30 por hora no plano, vai pegar e fazer o estímulo de 1 minuto, anda 40 por hora, faz 40 por hora durante 1 minuto. Pô, Marcos, aguentei 40 por hora durante 1 minuto, quase morri, quase vomitei, beleza. Descansa 5 minutos e dá outra pancada dessa. Né? E vê quantas pancadas dessa o seu corpo reage bem. No primeiro treino, faz 3 pancadas dessa de 1 minuto. Meus alunos é diferente, tá? Porque meus alunos, eu passo para eles, eu vou analisar, então eu sei o quanto eles estão suportando. Mas se você, por qualquer motivo, não tem treinador ainda, né? Você pega e faz uma pancada dessa faz 3 pancadas dessa de 1 minuto, descansa 5 minutos entre uma pancada e outra. E por que eu falo pancada? Para vocês saber que você só vai lá e soca lenha. Fazer forte. É óbvio que tem uns detalhes, né? Pô, você vai trabalhar com uma cadência mais alta, de repente você vai escolher o local, mas esses são detalhes. Detalhes que vai te dar um resultado melhor se você fizer tudo certo. Mas só de você fazer um estímulo mais forte de 1 minuto concentrado, isso aí já vai estimular o seu VO2 legal. Já vai estimular o seu VO2. Beleza? Ah, Marcos, acho que é por aí, acho que ficou bem. Pessoal, sobretudo quem não é aluno também, coloca aí e me diz se ficou bem claro essa maneira de se treinar o VO2, porque esse que é o ponto-chave da live de hoje. Né? Se ficou claro como vocês precisam fazer para ter um VO2 melhor. Estímulos curtos, estímulos com intensidade muito alta, aqueles estímulos que realmente falta o ar, aqueles estímulos que quando você termina você fica... Você já está ali ó, pedalando devagar ou nem está pedalando mais, você ainda está hiperventilando. Isso é um sinal de que você forçou seu corpo a captar todo o oxigênio que tinha disponível. Beleza? Então é assim que a gente trabalha. Fala Altamiro, beleza então. Né? Pessoal, esse é um assunto interessante. Eu acho que em algum momento a gente vai precisar falar sobre a respiração, né? Técnicas de respiração, como controlar ela. E aí a gente vai... aí sempre, eu não tinha intenção nenhuma de falar de VO2 agora, ou na hora que o Ricardo jogou lá, o Ricardo jogou o VO2, falei, pô, bacana. Né? O Júlio tinha jogado um outro tema, o Vinícius tinha jogado a questão da biomecânica do corpo, que é bem interessante. Tem muito assunto, tá? Tem muito assunto para conversar sobre treinamento ainda. Então a gente vai ter muita live, né? Vai demorar para acabar nossa... Se for pensar em acabar com todos os assuntos, vai demorar para acabar a live. Altamiro, ontem você fez um treino desse, você sentiu na pele, tá? Então você fez um treino de estímulos curtos, você pode saber que seu VO2 está sendo estimulado. Pessoal, lembrando, essa live vai estar no YouTube amanhã cedo eu já coloco lá no YouTube. Lembrem do grupo de conteúdo lá do WhatsApp, tá? Se vocês têm amigos, indiquem o grupo de conteúdo. Quem está lá no grupo, convida os amigos para participar. Depois vou até colocar o link de convite lá no grupo para vocês poderem compartilhar. Enfim, vamos fazer todas essas informações de treinamento se multiplicar para o pessoal treinar mais consciente. Quem já pode ter um treinador, ótimo, né? Já conta com a nossa ajuda, com a nossa tutoria ali o tempo todo. Quem não tem ainda, consegue ir trabalhando um pouco sozinho. Se bem que não está tão difícil ter um treinador não, porque o valor que a nossa assessoria se pegar o valor da nossa assessoria e o valor que o pessoal está gastando em equipamento de bike, falar para você, eles iam economizar muito dinheiro vindo para assessoria e não gastando tanto com a bike, achando que a bike ia fazer os caras ficar mais forte. Né? Tem cara comprando bike de 17 mil aí, achando que vai ficar forte por causa da bike, e aí faz o treino tudo errado, não adianta nada. Beleza? Pessoal, valeu, muito obrigado, fico muito contente de ter vocês aqui.
Ah, vamos fazer aquele esqueminha? Meus alunos que estão aí, por favor, dá um soquinho aí só para me ver. Eu gosto de saber quem tá. Valeu, Ricardo. Eu gosto de saber dos meus alunos que estão aqui. O Júlio sempre tá com a gente. E ficou bacana, o Júlio fica batendo papo aí com vocês nos comentários. Então, ó, os meus alunos que estão ao vivo aí, dá um soquinho para eu saber. Wesley, ó, o Cláudio tá aí. Carlos Newton, muito bom. Vamos ver quem mais tá aí. O Júlio tá aí. Tá? Ó, o Adriano Pirola, bruto pra caramba. Ó, o Altamiro, meu aluno de consideração, né, Altamiro? Ó, o Valdonir tá aí. A Raquel, Carlos já falei, Raquel tá aí. Então, muito bacana. Ó, Zenilda. Eu fico muito feliz. Ó, o Polônio, o André Luiz. Ó, o Flávio, né? O Flávio tá aí. O Flávio deu um tempo na assessoria, mas continua na mesma tocada. Dantas, Ricardão, Wesley. Ó, o Gustavo Cadamuro, né? O seu Orlando tá aí. Muito bom. Eu fico muito feliz de ter meus alunos aqui na live. E muito feliz de saber também que tem pessoas que não são meus alunos que estão aqui. Tá legal? Muito obrigado a todos e fui. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.